Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abri a palavra do Senhor no livro de Jó. Livro de Jó. Capítulo 1. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 6. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje à noite eu gostaria de dar um tema para a mensagem, para minhas falas de hoje à noite. E o tema da mensagem é: observastes o meu servo Jó? Hoje à noite a gente vai observar um pouco esse servo de Deus, que Tiago lá na frente vai falar que foi um homem muito perseverante, a perseverança de Jó. Irmãos, o livro de Jó é um dos livros mais antigos. Para quem não sabe, o primeiro livro da Bíblia que foi escrito não foi Gênesis, viu? Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. O primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi Jó. A história de Jó é uma história em que os comentaristas não sabem dizer em que época aconteceu. Tem muitos comentaristas que dizem que o que aconteceu aqui aconteceu antes do dilúvio. E os que defendem isso insistem que na hora da discussão de Jó com os amigos, o dilúvio não é mencionado. Então eles acreditam que a história aconteceu antes do dilúvio. Outros dizem que não, que a história de Jó aconteceu ali no período de Abraão. Uns colocam Jó como sendo o personagem que viveu antes de Abraão. Mas o que vocês precisam saber hoje à noite é que Jó é um livro muito antigo. É um livro que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. E que traz uma mensagem para nós, que é uma mensagem muito moderna. As pessoas vão para o livro de Jó com a intenção de tentar descobrir o que é que Deus tem para nos ensinar. Todo mundo sabe do que se trata o livro de Jó. O livro de Jó é a Bíblia tentando dar uma resposta para o problema do sofrimento, da dor e da tristeza humana. O livro de Jó procura tratar do assunto de como um Deus bom vai trazer aflição, sofrimento e dor para uma pessoa inocente que não fez nada. E que quando esse livro foi escrito, a maioria das pessoas tinha uma crença, gente. Assim como nós temos crenças. Na época de Jó, havia também crenças. E Jó também compartilhava dessa crença. Jó também acreditava nessa crença. A crença é que se você for um homem íntegro, reto e que se desvia do mal, coisas ruins não vão acontecer na sua vida. Aquele que for justo, que teme a Deus e que se desvia do mal, Deus vai protegê-lo e não vai permitir que nada de mal aconteça. Essa era a crença. Era a crença dos amigos de Jó e também era a crença do próprio Jó. Só que quando a gente vai tratar do sofrimento, o sofrimento, irmãos, quando acontece na nossa vida, essa resposta que é muito antiga, de que Deus cuida de pessoas que são boas, íntegras, e que se desvia do mal e que não deixa que nada de mal aconteça com esse tipo de pessoa, essa resposta ela é muito simplória.
ela é muito fraca. Porque o sofrimento humano acontece na raça humana e aparece na vida de cada um de nós das formas mais diversas e variáveis possíveis. Então, o que é que nós temos aqui no livro de Jó? Nós temos aqui uma revelação bíblica. O escritor aos Hebreus diz assim: havendo Deus falado. Aqui é uma fala de Deus que foi feita há 4.000 anos atrás. Então, o que é que Deus faz? Deus faz que nem aqueles cientistas do laboratório que querem fazer um teste de uma vacina, aí pega um rato de laboratório, aplica nele a vacina para ver se vai dar certo. É isso que Deus faz. Deus escolhe um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. E nesse homem, irmãos, Deus vai trazer para nós, por meio dele, porque ele é profeta, e eu já venho dizendo para vocês há muito tempo, Deus me livre de ser profeta. Se tem uma coisa que eu não quero ser na minha vida, era profeta, mesmo nos dias dos profetas. Porque o profeta, ele tem que trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus que o profeta tem que trazer é de duas formas. Ou ele traz falando, é um profeta falante, ou então ele vai ter que trazer a palavra de Deus na sua carne, meu irmão. Ele vai ter que trazer a palavra de Deus nos seus ossos. E foi isso que aconteceu com Jó. Deus escolheu um homem para que ele pudesse trazer uma revelação, uma mensagem profética. E que mensagem profética é essa? Que um Deus bom e todo-poderoso, ele pode sim trazer a dor e o sofrimento na vida de um ser humano sem ele ter feito nada. Isso era um escândalo para os dias de Jó. Os amigos de Jó jamais aceitariam tal afirmação. É por isso que Jó, ele é um personagem que existiu na sua época, acreditava nas mesmas crenças dos seus amigos, mas que por causa de toda a tragédia que aconteceu com ele, e por causa da revelação que Deus estava dando para ele. E presta atenção aqui, essa revelação que Deus deu a Jó, não foi através de livros. Jó não leu Salmos, porque não existia. Jó não leu Provérbios, porque também não existia. Jó nem mesmo leu o Pentateuco, porque também não existia Pentateuco, não existia profeta Isaías, não existia Jeremias, não existia nada escrito, meu amigo. Jó foi o primeiro livro escrito. Toda a compreensão e toda a revelação que veio a Jó, ele aprendeu por meio da observação, olhando e vendo as coisas, e a partir daí, o Espírito Santo de Deus iluminando a mente dele, para que ele chegasse na compreensão que ele chegou. Compreensão essa que muitos de nós, seja calvinista, arminiano, seja lá o que for, que tem Paulo, que tem Jesus, que sabe da soberania de Deus, não tem coragem de dizer o que Jó disse. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Conheço muitos calvinistas que não têm coragem de dizer um negócio desse. Muitos. Como é que funciona o livro de Jó? A estrutura do livro de Jó é simples. Nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2, que é onde eu vou basear toda a minha fala hoje à noite, que é o prólogo. Aí depois nós vamos ter o capítulo 3 até o capítulo 37. No capítulo 3 e no capítulo 37, a gente vai ter Jó discutindo com seus amigos. E detalhe, Jó está numa lixeira, viu, irmãos? Toda essa discussão do capítulo 3 a 37 acontece numa lixeira. Se você não sabe o que é uma lixeira, aproveita para ver a lixeira de Paulo Afonso, você vai ver o que é. Jó está numa lixeira, discutindo com os amigos, porque os amigos querem explicar, entender o porquê tudo aquilo aconteceu na vida de Jó. Aí depois nós temos os capítulos 38 até o capítulo 41. É quando Deus aparece. E a gente que lê o livro, a gente fica querendo que Deus apareça e que fale alguma coisa, que explique alguma coisa e que acabe com toda a angústia de Jó. É o que acontece no capítulo 38 ao capítulo 41. Deus aparece no redemoinho, mas Deus não explica nada. Deus não diz absolutamente nada de toda a razão e o motivo do sofrimento de Jó. Na realidade, Deus não explica.
Deus explode, Deus encharca, derrama, faz várias perguntas para Jó, das quais Jó não consegue responder nenhuma delas. E aí, Jó, me diga aí, o hipopótamo, 12 horas dentro d'água, 12 horas fora, não é peixe, é mamífero de sangue quente. Explica isso aí. E ele não consegue explicar. Ele não explica absolutamente nada. E por último, a gente tem o capítulo 42, que é o epílogo, onde toda a sorte de Jó é revertida, né? Ele recebe tudo em dobro. Tudo que ele perdeu é recebido em dobro. Só não é recebido em dobro os filhos. Porque não dá para receber aquilo que você perde. Filhos não é objeto, irmão. Não dá para a gente substituir parentes que a gente perde na nossa vida por outros. A não ser que Deus ressuscite, mas não foi o caso. Deus não ressuscitou os filhos de Jó. Deus deu a Jó outros filhos. E teve um comentarista que eu achei engraçado. O comentarista disse que o livro de Jó se estragou por causa do final. Deus mudou o cenário de Jó. Deus não era para ter mudado o cenário de Jó. Deus era, de acordo com esse comentarista, era para ter deixado Jó ali, terminado a vida dele ali, na lixeira. O final feliz de Jó estragou o livro, de acordo com esse comentarista. Mas hoje de noite, irmãos, meu objetivo é falar do capítulo 1 e do capítulo 2. Esses dois capítulos vão nos ensinar para nós como esse homem inocente vai reagir diante de tudo que vai acontecer na vida dele. A forma como o autor, e alguns dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, então o autor bíblico, ele vai deixar para nós aqui um prólogo. São 2 capítulos, o prólogo é formado de 2 capítulos. E o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, irmãos, olha, o prólogo foi escrito para que você e eu, que lemos o livro, a gente entenda a visão e a compreensão do livro. Ou seja, o autor escreveu esses 2 capítulos para que eu e você saibamos o que foi que aconteceu com Jó, por que ele está sofrendo e todas as misérias que aconteceram na vida dele. Ou seja, você já entra na história sabendo da resposta. O autor deixa bastante claro para nós, leitores, o motivo, a razão e o porquê. Ou seja, se você tiver uma outra interpretação diferente a do prólogo, a sua interpretação está errada. Porque o autor, ele já faz questão de deixar bastante amarrado toda a sua verdade que ele quer ensinar aqui. O livro de Jó vai trazer uma verdade, irmãos, que ela não é, vamos dizer assim, uma verdade que você encontra num capítulo, você vai encontrar essa verdade num versículo, não. Você vai ter que lidar com o livro inteiro. Todos os 42 capítulos, o autor vai apresentar para nós tudo e o porquê, todos os mistérios do que aconteceu na vida de Jó. E o livro de Jó não trata do sofrimento. O sofrimento não é o tema central do livro. A gente que lê o livro, por causa do capítulo 3 até o capítulo 37, e a gente se perde naqueles diálogos entre Jó e os amigos, a gente pensa que é o sofrimento o tema do livro, mas não é. O tema do livro, meu amigo, é o seguinte: como é que um homem vai lidar com um Deus que ele sabe que esse Deus é a causa de todas as suas desgraças e de sua dor. Você continua amando esse Deus, sabendo que foi Ele que ocasionou tudo de ruim na sua vida? E é assim. Essa é a tese do livro. Jó vai continuar crendo em Deus ou não? Jó vai continuar amando a Deus ou não? Jó vai continuar adorando a Deus ou não? Porque o prólogo vai apresentar isso para nós. De um homem íntegro, reto, que mesmo assim continua amando a Deus, mesmo ele sabendo que Deus é a causa de toda a sua tragédia. E como é que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso de 2 formas. O capítulo 1 e 2, a gente vai ver aqui uma cena, na realidade 2 cenas. A primeira cena vai do verso 1 a 5, onde o autor vai descrever para nós o que acontece aqui na terra, no mundo real, na vida como ela é, debaixo do sol. Ele apresenta para nós Jó. Havia um homem na terra de Uz, que ele era temente a Deus. Homem cujo nome era Jó. Íntegro, reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Presta atenção aqui. Essas palavras são palavras garrafais. A história é uma história de um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por quê? Porque o livro de Jó é uma resposta às crenças que eles tinham na época. Se você temer a Deus, for reto e se desviar do mal, nenhuma desgraça vai acontecer na sua vida. A revelação de Jó é justamente indo de encontro a isso. Aí diz aqui, fala dos filhos dele, diz que esse homem possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. E o livro de Crônicas deixa bastante claro isso, que as riquezas procedem e vêm de Deus. Então as pessoas olhavam para Jó e diziam: esse homem é um homem muito inteligente, é um homem muito trabalhador, é um homem que sabe investir, ele tem um tato para ganhar dinheiro, ele tem um olho clínico para poder ampliar e multiplicar a sua riqueza. É um homem bastardo, é um homem que tem muita coisa, muita coisa. De acordo com o texto, ele é o mais rico, maior de todo o Oriente. E o versículo 5 termina assim a primeira cena: decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ele era um homem que se preocupava com a família. Ele não era um homem rico, insensível, que não ligava para os filhos, que não ligava para a família. Não. Jó era rico, mas Jó tinha uma compreensão que a sua maior riqueza é a sua família. Por isso que ele todos os dias os santificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Isso aqui é o primeiro cenário, é o que acontece debaixo do sol. Se o livro de Jó fosse um filme, o que é que a gente ia ter aqui? Geralmente, quando vai mudar uma cena para outra, né, a tela se escurece e depois clareia novamente e apresenta um outro cenário. É isso aqui. A partir do versículo 6, a gente não está mais na terra. A gente agora vai estar nos lugares celestiais. E aqui está a primeira lição. O livro de Jó nos ensina que você tem que entender uma coisa. Nós vivemos em meio a dois mundos. Existe o mundo físico, que é esse aqui, é o mundo visível, onde a gente trabalha, onde a minha professora de ciência disse para mim, na segunda série: meu Márcio, no mundo físico funciona assim: o homem nasce, o homem cresce, o homem reproduz e o homem morre. Esse é o mundo físico. É um mundo de ganhar dinheiro, pessoas vêm, pessoas vão, é um mundo material. É esse mundo aqui. Mas existe também um outro mundo, um mundo espiritual, um mundo que a Bíblia chama de lugares celestiais, terceiro céu, um mundo invisível, onde Paulo apóstolo diz que Deus habita em luz inacessível, onde homem nenhum consegue se aproximar e nem chegar. E é aqui nesse outro mundo que somente pode ser percebido e crido pela fé, que o livro de Jó agora nos transporta. Agora a gente não está mais na terra, a gente está nos lugares celestiais. E toda a cena, irmãos, toda a cena é para responder o dilema. Que dilema? Como pode um Deus bom e todo-poderoso fazer com que um homem íntegro e reto sofra? Isso é interessante. Que as coisas que acontecem aqui na terra afetam o céu. Você sabia disso? O Novo Testamento, Jesus diz que quando uma pessoa se arrepende, há festa desse mundo, há festa nos céus. Tem pessoas que quando se arrependem, o marido não gosta. A mulher se converteu, o marido fecha logo a cara.
Aqui na terra, quando os filhos se convertem, tem pais que fecham a cara. Existem situações que aqui nesse mundo físico, uma pessoa quando se converte, ele pode até ser morto. Ele pode até ser deserdado da família. Mas no mundo espiritual, no mundo invisível, quando uma pessoa se converte e se arrepende de Jesus, há festa nos céus. Paulo apóstolo também fala em 1 Coríntios, capítulo 4, que a nossa vida, irmãos, ela é que nem um espetáculo. A linguagem que ele usa lá é os gladiadores entrando lá nas arenas, onde eles vão lá lutar e ser vistos por uma multidão de gente. Aí Paulo diz, assim também é a nossa vida. Existem miríades e miríades e miríades e miríades de seres celestiais que olham e vê o que acontece aqui na terra. Ou seja, a nossa vida não passa desapercebida pelo mundo espiritual. Paulo apóstolo também em Coríntios vai dizer que o culto, ele é assistido por anjos. Você sabia? Ele diz isso lá em Coríntios, lá, um negócio até estranho. Ele diz, olha, mulher, bota o véu por causa dos anjos. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 11. Então, irmãos, o livro de Jó aqui nos ensina que você vai ter que acreditar nesse mundo espiritual. Esse mundo espiritual, essa outra dimensão, ele é mais real do que o mundo físico. E que aquilo que você faz aqui no mundo físico afeta também lá no mundo espiritual. E veja como é que ele deixa isso bastante claro. Veja como ele vai descrever esse mundo espiritual. No dia em que os filhos de Deus, Benai Elohim, os filhos de Deus aqui são os anjos, viu? São os seres celestiais. Vieram, preste atenção à linguagem que ele vai usar. Vieram apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, o profeta Isaías diz que nesse mundo espiritual, nesse mundo não físico que a gente não consegue ver, Deus, diz o profeta Isaías, ele está assentado no alto e sublime trono. O livro de Provérbios, no capítulo 15, diz que esse Deus que está sentado no alto e sublime trono, os seus olhos passeiam pela terra e ele vê tudo o que acontece. O Deus bíblico é um Deus onipresente, que está em todo lugar, e ele é um Deus onisciente, sabe de tudo. Só que a revelação, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A revelação é que nem Jesus diz, meu filho, ele disse para Nicodemo, né? Se eu estou falando de coisas naturais, tu não entende? Tu não vai entender quando eu falar de coisas celestiais. E as coisas celestiais, quando elas são faladas na teologia, a teologia sistemática diz assim, quando a gente vai falar de Deus, gente, a gente tem que usar antropomorfismo. A gente está diante de um ser que a gente não sabe nada, a gente está diante de uma mente que não pode ser entendida, como a gente leu aqui. Quem é que vai entender a mente de Deus? Não tem como. Então, o finito diante do infinito, como é que ele vai tentar interpretar isso aí? É com linguagem de acomodação. É com simbologia, é com analogia. E me perdoe a palavra, analogia pobre, analogias fracas, que quando você fica comparando o texto da Escritura com o texto da Escritura, você vê contradição. Os teólogos têm medo de dizer, não pode ter contradição, é um paradoxo. Meu querido, se Deus está em todo lugar, se Ele é onipresente, os olhos dele passeiam por todo canto e Ele sabe de tudo, aí eu pergunto, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Aí Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esses seres celestiais estão prestando conta diante de Deus, apresentando para Deus o relatório das coisas que acontecem na terra. Eu pergunto para você, como é que um ser onisciente precisa de relatório, meu irmão? Como é que um ser onipresente que está em todo lugar vai perguntar, e aí, tu viu? É linguagem de acomodação, isso é antropomorfismo, meu querido. Isso é antropomorfismo.
Ou seja, a revelação, aquilo que a gente está falando de Deus, é tão profunda que a língua humana não suporta. Toda coisa aqui, irmãos, é esdrúxula. Toda coisa aqui é bizarra. Toda coisa aqui não faz sentido. Deus não precisa de seres celestiais para trazer para ele informação. Mas ele tem. Ele criou miríades e miríades de anjos, seres celestiais, dos quais ele não precisa. Não é isso que Paulo diz no Areópago? Deus não precisa de anjo, Deus não precisa de arcanjo, Deus não precisa de homem, Deus não precisa de mulher, porque o Altíssimo que está sentado no alto e sublime trono não precisa de nada. Deus não precisa de água, Deus não precisa de oxigênio, Deus não precisa comer, Deus é eterno, autossuficiente. Mas quando ele vai se revelar ao homem, ele tem que usar linguagem de acomodação. Linguagem que você vai ouvir para tentar entender. Calvino vai chamar isso de gaguejar. Deus está gaguejando, está soletrando. Mas mesmo assim, as palavras não conseguem plenamente descrever a grandeza de Deus. O que nós temos aqui é Deus sentado no trono, e todos nós sabemos como é que funciona. O rei está sentado, e os servos vêm para ele e apresentam os relatórios. Esse Satanás aqui, no hebraico, nada mais é do que um promotor de justiça. Satanás aqui não é um nome, gente. Aqui é um ser celestial que se apresenta diante de Deus, que no Novo Testamento vai ser reportado como a antiga serpente. No Novo Testamento vai chamar esse ser celestial de diabo, o dragão, é ele. Mas aqui, esse diabo que nós conhecemos, nada mais é do que um servo de Deus, que vai apresentar-se diante de Deus com uma opinião, como um promotor de justiça, numa linguagem, vamos dizer assim, jurídica. É alguém que se apresenta diante de um indivíduo, numa corte, e começa a acusar, começa agora a apresentar os crimes do indivíduo e querer a cabeça dele, querer que ele seja condenado. Então a palavra Satanás aqui não é um nome. A palavra Satanás aqui é um título, onde está descrevendo a função desse ser. Deus está no alto e sublime trono e começa agora a vir os servos de Deus para apresentar relatórios. E o que é que Deus faz? Apresenta diante desse ser Jó. Jó. Você viu Jó? E a linguagem aqui é o seguinte: de repente você está conversando aí com um amigo seu, falando dos seus filhos, dizendo: oh, meu filho teme a Deus, ele é um homem de oração, lê a Bíblia, não falta um culto, ele é um servo de Deus, eu tenho orgulho do meu filho. Aí esse cara diz: eu conheço um camarada que eu duvido de Deodó. Esse cara vai dizer para você: eu conheço um camarada, e vou dizer para você, duvido de Deodó, que se você deixar o seu filho uma semana com ele, se ele vai continuar servindo a Deus, orando e lendo Bíblia e indo para a igreja. Quem é esse cara que você conhece? É um traficante que tem ali, e ele mora perto de um baixa meretriz. Tu tem coragem de deixar o teu filho uma semana com ele? Vamos provar, vamos ver se teu filho realmente teme a Deus? Vamos ver se teu filho ama a Deus, se ele lê a Bíblia, se ele gosta mesmo de Deus? Uma semana com esse camarada. Se ele voltar crente ainda, então ele realmente ama a Deus, teme a Deus. Aí eu pergunto, meus irmãos, vocês deixavam? Eu já fiz essa pergunta dezenas de vezes. Os pais disseram: teve um pai que fez cruz credo, teve outro que bateu na madeira e teve outro que se bezeu. Já vi um crente se bezendo, ele se bezeu, esse se bezeu. Eu jamais vou fazer isso. Foi o que Deus fez com o filho dele. Foi o que Deus fez com o Jó, gente. Deus fez o que vocês não fazem. Deus chamou Satanás e lhes disse: observastes o meu servo Jó? Verso 8. Aqui é Deus dizendo, ó, quem é Jó? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus disse: eu tenho orgulho dele. Esse me ama. Aí o promotor de justiça, né? O Satanás, ele olha assim e diz: dá bem. Verso 10. Acaso não cercaste... Deixa eu pegar aqui na NVT. A NVT é que é melhor. Por isso que eu trouxe ela. Livro de Jó, capítulo 1,
versículo 10. Foi por isso que eu trouxe a NVT. Satanás respondeu, verso 9, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor de Jó. Veja que coisa. Tu puseste um muro de proteção ao redor de Jó, ao redor dele. Sua família, veja, vamos pegar os filhos de Jó. Os filhos de Jó é uma bênção. Jó tem 7 filhos. Aquele que é homem, e aquele que é mulher. Jó não tem nem gay nem lésbica. Assim também, quem não vai temer a Deus? Sua vida, não tem doença. Jó nunca teve doente, nem gripe ele teve. O que mais ele diz? Olha o que ele diz. Vê como ele é rico. Abençoaste em tudo o que ele faz. Desse jeito, quem é que não vai temer a Deus, gente? Essa é a proposta do livro. Porque a crença era essa. As pessoas só temem a Deus porque Deus traz para ela bênçãos. Aí agora esse promotor de justiça, esse acusador, vai dar uma contrapartida. Essa é a função dele. Ele vai apresentar para o Todo-Poderoso, para o Onisciente, para o Eterno, para aquele que sabe de toda coisa, todas as coisas, ele vai apresentar agora um teste. Uma proposta. E está aí, verso 11. Olha a proposta. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Igual a ilustração que eu acabei de falar. Está lá o amigo. Deixa o teu filho passar uma semana com o traficante, perto do Baixo Meretriz, que a gente vai ver se ele teme a Deus ou não. Aí os pais disseram, Deus me livre. Foi o que Deus fez, irmão. Deus disse, Deus me livre? Foi isso que Deus fez? Deus me livre, Satanás. Eu não posso botar Jó numa situação como essa não, porque a barca vai para o brejo se ele deixar. Foi isso? Não, irmãos. Olha o que é que Deus disse. Pois bem, verso 12. Pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui. Mas não mata ele não, porque a gente precisa ver se ele vai blasfemar. Se tu matar, ele não blasfema. Tu tem que deixar ele vivo. Não mata ele. Porque se matar, ele não vai blasfemar. Deixa ele vivo. Não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E dos versículos 13, irmãos, até os versículos 18. O que é que a gente encontra? Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essas notícias. Seus bois estavam arando e o jumento pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe trazer a nova. Quando o servo terminava de falar da desgraça, chegava outro. Verso 16, falando ele ainda, enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia, fogo de Deus, veja, olha, eu vi, Jó, eu vi, foi um raio, e esse raio veio do Altíssimo, o Altíssimo mandou um raio, fogo de Deus caiu, não é? Está lá, fogo de Deus caiu do céu, queimou suas ovelhas, todos os seus pastores, só escapei eu para lhe contar. Enquanto ele falava, chegava outro mensageiro, chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos, só eu escapei para lhe contar. Quando ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas. Aqueles que todo dia você ora, intercede, entrega a Deus, se santifica com eles. Eles, teus filhos e tuas filhas. Está lá. Teus filhos e tuas filhas. Estava no banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível. Atingiu a casa de todos os lados.
a casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. E ele sabia que foi Deus. Olha, Deus matou teus filhos, Deus matou tuas filhas, Deus usou os caldeus. Sabia que lá no livro de Números, eu não vou procurar aqui, que eu não vou saber, depois vocês lêem lá. O livro de Números tem uma passagem que diz assim: o povo de Israel, 3 vezes por ano, eles tinham que ir para Israel, para a festa da Páscoa, se eu não me engano, o tabernáculo, e se eu não me engano, a das primícias. Essas 3 festas. É obrigado, o povo de Israel tem que ir. Aí alguns judeus diziam: eu não vou não. Porque se eu abandonar a minha terra, os ladrões vão roubar tudo, meus gados, minhas ovelhas, eu não tenho com o que deixar as minhas coisas. Aí Moisés, na lei, diz: olha, pode ir, porque o Yahvé, o Senhor dos Exércitos, garante que nenhum ladrão, enquanto você estiver indo para lá adorar a Deus na terra de Israel, nenhum ladrão vai roubar a sua casa. Deus vai fazer com que o ladrão roube a casa do vizinho, mas a sua não vai roubar. Isso é o monoteísmo do Antigo Testamento. Um controle que Deus tem sobre o coração humano absurdo, onde Deus determina até quem vai roubar, quando, como e onde. E Jó é isso. Jó é esse monoteísta. Ele vê Deus fazendo tudo isso e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas a história continua, irmãos. A história continua. No capítulo 2, mais uma vez acontece. Agora nós temos a segunda rodada, versículo 3. Então o Senhor perguntou a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra. Irmãos, de novo, Deus está repetindo de novo a integridade dele. É o inocente aqui. Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, ele é correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal e não perdeu a integridade. Veja, ele não perdeu a integridade. Agora perceba, Jó 2, finalzinho do versículo 3. O que é que Deus diz? Apesar de você me ter instigado e prejudicá-lo sem motivo algum. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 tem uma mensagem para vocês. E essa vocês vão levar para casa. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó diz o seguinte: que Deus pode trazer tragédia, calamidade, dor, tristeza, tribulação, problemas para a sua vida, sem que necessariamente você não tenha feito nada. E isso contraria as suas crenças. Isso contraria o seu princípio do seu subconsciente. Porque naturalmente a gente age assim, gente. Naturalmente, tanto vocês como eu somos assim. Você está em casa, de repente você ouve tiro. Muitos tiros. Um assassinato está acontecendo. Uma chacina. Na sua direita, o vizinho da sua direita, 5 casas à direita. De repente você sai, aí você vê lá aquele monte de gente na rua e dizendo: houve uma chacina aqui. Criminosos entraram numa casa e fizeram aqui, fuzilaram o marido, a esposa, o recém-nascido, a criança de 7 anos e de 12 anos. Aí geralmente você chega lá e começa a conversar. E aí, rapaz, no mínimo esse cara, ele fez alguma coisa. Esse cara fez alguma coisa. Ele é traficante, ele se envolveu com alguém que não devia. Se não foi os pais, eu acho que foi a menina de 10 anos. Eu acho que a menina de 10 anos deve ter furado o olho de outra criança na escola. Meu amigo, tem que ter acontecido alguma coisa.
esse povo que morreu aí, ele morreu porque fizeram alguma coisa. É assim ou não é, gente? É assim. É dessa forma. A nossa mente caminha para isso aí. A gente é igual os amigos de Jó. Ó, Jó, você fez alguma coisa. Jó, você sabe, você conhece. Você tem que ter feito alguma coisa, Jó. Para isso tudo acontecer na sua vida numa noite, você fez alguma coisa. Olha, você comprou e não pagou. Provavelmente você se deitou com o capataz. Provavelmente você se envolveu com o animal. Você cometeu zoofilia. Provavelmente você mandou matar alguém. Você deve ter feito alguma coisa, Jó. Deus não pode fazer um negócio desse com você sem que você não tenha feito nada. Não pode. E as respostas do capítulo 1 e 2 de Jó não é minha, gente. Eu não estou nem interpretando o texto. Eu estou apenas citando o texto. Apesar de você me instigar a prejudicá-lo sem motivo. E o livro começa e o livro termina da mesma forma. Veja como é que o livro vai terminar. Veja como é que ele termina o livro. Lá no finalzinho do livro de Jó. Lá para frente. E veja como é que o livro termina. Jó, capítulo 42, versículo 7. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifas, de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram, grife isso aí, gente, grife isso aí, não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Agora veja, versículo 8. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, leve os animais a meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, viu? Não é de vocês não. E os camaradas passaram os capítulos 3 a 37 tentando defender Deus. É por isso que eu não defendo Deus, gente. Eu sou louco de defender Deus? Ele não precisa. E quem for tentar defender Deus, pode ter certeza, você vai quebrar a cara. Você vai se dar mal. Porque não dá para defender um ser infinito. Não dá para defender um ser que tem uma mente diferente da sua. A mente do Senhor não é igual à sua. Os caminhos do Senhor não são os seus caminhos. Aí, ó, os amigos de Jó passaram os capítulos todos defendendo Deus, dizendo que Deus não estava fazendo injustiça com Jó, que se Jó estiver sofrendo tudo isso, é porque Jó fez alguma coisa. Deus é bom, Deus é justo, Ele não erra. Você cometeu alguma coisa, Jó. Aqui como é que Deus termina. Não aceito as orações de vocês, só vou aceitar as orações de Jó. Não tratarei vocês como merecem. Sabe o que vocês merecem? Vocês merecem castigo. Quem merecia estar na lixeira sofrendo era vocês, não Jó. Jó não mereceu isso não. Quem é Jó para Deus? Jó foi alguém que eu escolhi para trazer uma mensagem. Que nem um cientista que pega um rato de laboratório para fazer uma pesquisa. Isso é Jó. E Deus diz, eu poderia ter trazido essa mensagem de outra forma. Eu estou falando de Deus, irmãos. Deus poderia ter trazido essa mensagem aqui por meio de uma visão. Deus poderia ter pegado o Jó e feito com o Jó como fez com Paulo. Vou levar o Jó até o 3º céu. Aí lá eu vou revelar tudo que está escrito aqui. Deus tinha várias formas de trazer essa mensagem. Eu estou falando de Deus, de um ser infinito, imensurável. Ele tinha várias maneiras, várias possibilidades de trazer isso aqui, ó. Toda essa mensagem aqui, ele tinha outras formas de trazer. Mas Deus não quis. Ele quis pegar um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, um homem que não fez nada contra ele, e preferiu trazer sobre ele todas as desgraças que aconteceu sobre ele. E ele termina: não tratarei vocês como merecem por sua insensatez,
pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vai dormir com esse barulho, meu irmão. O livro de Jó não fala do sofrimento. O livro de Jó não é para tratar onde é que está Deus na hora da dor, o Senhor me abandonou. Não, o livro de Jó não é isso. O livro de Jó é o seguinte: o que é que você vai fazer quando Deus abandonar você? Você vai continuando crendo em Deus? Se Deus não ouvir suas orações, você vai continuar a amar esse Deus? Você continua adorando um Deus que não ouve suas orações e que faz a sua vida um verdadeiro, vamos dizer, uma verdadeira tragédia? É abismo após abismo. É situação ruim após situação ruim. É circunstância desfavorável em cima de circunstância desfavorável. E a pergunta do livro é: você continua amando Deus desse ainda? E é interessante que eu li para vocês que Deus diz: olha, Jó falou o que é certo acerca de mim. E olha o que Jó falou. E eu vou terminar agora. Veja as falas de Jó. Livro de Jó, capítulo 16. Livro de Jó, capítulo 16. Vou ler na NVT mais uma vez. A NVT, para você sentir o peso das palavras. Jó 16. Isso aqui é fala de Jó, não é dos amigos de Jó, é de Jó. Ele aqui está respondendo a Elifaz. Jó 16, 12. Eu vivia tranquilo, até que Deus me despedaçou. Pelo pescoço me agarrou e quebrou no meio. Ou seja, Jó está dizendo: sabe o que Deus fez comigo? Ele fez comigo que nem aquelas pessoas fazem com o galo. Pega pelo pescoço e quebrou. Assim como o homem pega um galo pelo pescoço e quebra, foi isso que Deus fez comigo. Pegou-me pelo pescoço e quebrou ao meio. Fez de mim seu alvo. Você já viu aqueles tiro ao alvo? Já viu? Está lá, tiro ao alvo. Deus resolveu fazer de mim o seu alvo. E agora seus arqueiros me cercam. Suas flechas me perfuram sem misericórdia. E meu sangue molha o chão. Repetidamente ele se lança contra mim e me ataca como um guerreiro. Em minha tristeza, visto pano de saco, meu orgulho se revolve do pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras me circundam os olhos. Palavras de Jó. Outras palavras de Jó, veja aí, livro de Jó, capítulo 9. E eu vou ler mais uma vez na NVT, verso 21. Olha o que é que Jó vai dizer, ó. Sou íntegro. Isso é Jó dizendo. Jó está dizendo: eu não fiz nada. Jó não está dizendo, gente, que ele é santo. Porque os calvinistas vão dizer: ah, mas Jó não é santo não, Jó era pecador. Mas a tese é outra, meu querido. A tese é o seguinte: para ter acontecido uma desgraça dessa na vida dele, ele teria que ter cometido um pecado muito grave. E é isso que ele está dizendo. Eu sou pecador, mas eu não cometi nenhum pecado grave. Porque a crença da época dizia isso. Para você estar nessa situação, é porque você blasfemou contra o Espírito Santo. Você já tirou pedra na cruz. Você fez alguma coisa, cara. Você fez alguma coisa. Aí vem Jó e diz: sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, Deus destrói tanto o íntegro, como ele destrói o quê? O perverso. Vai dormir com esse barulho. E Deus disse: olha, Jó falou coisa certa, viu? Os amigos de Jó não, falaram um bocado de heresia. Agora Jó não, Jó foi ortodoxo. Irmãos, como é que eu termino a minha mensagem hoje à noite? Como é que a gente continua a crendo em Deus quando Ele é a causa de toda a nossa dor e nossa tristeza? As pessoas dizem que Deus coloca, eu já vi muita gente dizer assim: ah, Márcio, Deus prova o seu povo. Eu sei, Deus provou Abraão, Deus provou Esther,
Deus faz testes. Agora deixa eu citar aqui C.S. Lewis. Trouxe o livro dele. Livro de C.S. Lewis. Para mim, o melhor livro de C.S. Lewis. Anatomia de uma Dor. Quer ser impactado por esse livro? Antes de ler esse livro, leia O Problema do Sofrimento. Lá, ele é que nem os amigos de Jó. Ele vai defender Deus. Ele vai dizer por que existe sofrimento. Aí ele perde a esposa. A quem ele aqui carinhosamente chama de H. Aí é Lewis. E quem lê O Problema do Sofrimento, for ler isso aqui, vai dizer, não é C.S. Lewis não. O C.S. Lewis daquele livro não é o mesmo desse livro. Aqui você está vendo um homem irritado, furioso, amargurado, triste e totalmente desamparado. Olha o que ele vai dizer aqui. Deus certamente não estava fazendo uma experiência com minha fé quando Ele levou a minha esposa. As pessoas chegavam, ó Deus, abraçava Lewis e dizia, olha, sua esposa está com Deus. Aí Lewis dizia, e quando ela estava aqui na terra? Ela não estava com Deus não? Só está com Deus agora? A única coisa boa que os amigos de Jó fez para Jó é que quando eles chegaram e viram o sofrimento de Jó, foi o que eles fizeram, gente. Eles ficaram calados e choraram. Toda a desgraça de Jó aconteceu quando eles tentaram consolar Jó. Aí que o bicho pegou. Que Jó vai dizer, vocês são consoladores miseráveis. Aqui ele usa aqui, ó. Deus certamente não estava fazendo uma experiência com a minha fé, nem com o meu amor, para provar sua qualidade. Deus já os conhecia muito bem. E eu é que não. Nesse julgamento, Ele, Deus, nos faz ocupar o banco dos réus, o banco das testemunhas e o assento de juiz de uma vez só. Ele sempre soube que meu templo era um castelo de cartas. A única forma de fazer-me compreender o fato foi colocá-lo abaixo. Eu não tenho fé não, irmãos. Eu achava que tinha fé. Eu não sou uma pessoa amadurecida na vida. Eu achava que era. Até acontecer tragédia na minha vida. E não se iluda. A mesma experiência de fé que eu passo, outros também vão passar. E Deus vai testar você, não porque Deus precisa saber qual é a fé. Deus não precisa saber qual é a fé que você tem, qual é o amor que você... Ele não precisa de nada, meu irmão. Ele faz essas coisas, como diz Pedro, para que a gente possa se aperfeiçoar, se fortificar, ter um coração mais carejado, vamos dizer assim. O sofrimento na vida da gente é para que a gente não se torne um diabo. Essa que é a realidade. Pessoas que sofrem são pessoas mais complacentes, mais humildes. Pessoas que se deparam com a dor são pessoas que estão mais acostumadas à humilhação do que aquele que só vive recebendo bênção de Deus, dinheiro e saúde. Veja as igrejas da Europa, por exemplo. As igrejas da Europa cresceram, ficaram ricas, milionárias, os crentes lá, tudo cheio de dinheiro. O que foi que aconteceu com o cristianismo na Europa, gente? Morreu. O cristianismo na Europa morreu. Os templos estão sendo fechados e se transformando em baixo meretriz, bar, estádio de futebol, porque os crentes da Europa são muito ricos, cheios de dinheiro, muita saúde, e como já dizia o provérbio, Senhor, não me dê a riqueza, porque a riqueza tem o poder de fazer você se esquecer de Deus. Mas Agu não para aí, né? Agu também diz, também não deixa eu ficar pobre, porque o pobre rouba e vai blasfemar. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Não que seja pecado ser rico e que seja uma desgraça ser pobre. Não, nada disso. Mas porque Deus conhece o coração humano. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. A palavra não chegou ainda na sua boca. Ele já conhece ela todinha. A mensagem de Jó hoje à noite, irmãos, é essa.
o Deus Todo-Poderoso e amoroso, Ele faz sim, traz sim sofrimento, dor e tristeza na vida dos seus filhos, que não fez nada, não fez por onde. E agora em Cristo é que a coisa ainda é pior, porque em Cristo nós somos santos, em Cristo nós somos justos, em Cristo eu não preciso ser testado, eu já fui testado. Jó é uma resposta lá atrás ainda, 4.000 anos atrás, havendo Deus falado. Isso aqui é uma resposta já atrasada de Deus. Em Jesus, a gente sabe que o justo sofre. Jesus sofreu, foi homem de dores, mais do que Jó até. Porque nesse mundo amaldiçoado por Deus, o justo vai ser preso, o inocente vai ser espancado, porque é assim que funciona. Infelizmente, esse mundo que foi amaldiçoado por Deus não suporta justos e inocentes. Os justos e os inocentes nesse mundo vão sofrer. Vão sofrer. E não tem explicação para o sofrimento. Porque o sofrimento é inexplicável. Não temos uma resposta satisfatória para dar quando o sofrimento chega. Porque quando você vai dar uma resposta, ela serve para um, mas não serve para o outro. A gente chama isso de clichê, né? É os chamados clichês. As palavras de prontas que a gente usa. Serve para um, mas não serve para o outro. Porque o sofrimento é inexplicável. A dor é inexplicável. Porque na realidade, meu irmão, quem está passando por dor e sofrimento não quer uma explicação. A gente quer uma vindicação. A gente quer que Deus reverta a situação. O que é que Jó queria? Que Deus ressuscitasse seus filhos. Jó não queria outros filhos. Jó queria que Deus ressuscitasse os filhos. É por isso que a gente espera um novo céu e uma nova terra. Onde a gente não vai ter mais dor. Onde a gente não vai mais ser separado dos nossos entes queridos. É por isso que a gente espera um novo céu e uma nova terra. Onde não vai ter mais lágrimas. Onde não vai ter mais choro. Onde você não vai ter mais acidente de carro. Onde você não vai ter mais corrupção. Onde você não vai ter mais doença. Onde não vai ter mais casamentos desfeitos. Onde não vai ter mais inveja, ciúme. Somente o novo céu e a nova terra é a resposta final para todas as dores e todo o sofrimento. Enquanto esse novo céu e essa nova terra não chega, a gente fica aí tentando aprender uma filosofia de vida, uma palavra da ressurreição, um conhecimento teológico que tente acalmar a angústia do seu coração. E deixa eu dizer para você que nenhuma delas acalma e nem satisfaz. Porque o que nós queremos, meu irmão, é a ressurreição. O que eu quero é um corpo que nunca mais morra. Eu não quero um dentista. Eu quero nunca mais que meus dentes se estraguem. Eu não quero um clínico geral. Eu quero ter um corpo onde nunca mais tenha diabetes, colesterol, pressão alta. Isso aqui, Deus não prometeu para nós nessa terra. Você não vai ter aqui nessa terra. Enquanto você aqui estiver nessa terra, os seus dentes vão se estragar. Você vai ter AVC. Você pode adquirir AIDS. O ladrão pode entrar na sua casa, lhe roubar e lhe matar. Porque aqui nessa terra, o mundo jaz no maligno. Jesus mesmo disse, né? No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Chegará um dia em que eu vou reverter isso. Enquanto esse dia não chega, permanece a fé, a esperança e o amor. Enquanto esse dia não chega, o Filho do Homem pergunta: ele ainda vai encontrar fé no seu coração? Se ele não responder a tua oração, se ele não reverter a tua sorte, se ele não reverter a tua circunstância, você ainda continuará crendo em Deus? Porque a maioria das vezes a gente vai querer olhar assim e dizer: olha, eu creio em Deus,
mas algumas compreensões acerca de Deus, elas precisam ser mudadas. Aí chega o teísmo aberto, né? Ricardo Godin dizendo, olha, Deus não pode evitar a tragédia, Deus, por ser amor, não pode evitar a desgraça, Deus, por respeitar o livre-arbítrio do homem, não pode reverter. Aí começa. O Deus bíblico é esse aqui. Esse aqui é o Deus bíblico. Ele é onisciente, ele não precisa testar você para saber como é que você vai passar ou se não vai. Ele sabe muito bem se você passa ou se você não passa. Ele é onipresente, ele não precisa de pessoas que tragam informação acerca de você. Ele conhece você, sua vida é um livro aberto para ele. Mesmo que sua vida seja um livro aberto para ele, Jesus na parábola diz, né, que quando o camarada recebeu o perdão do rei, ele saiu da sala do trono perdoado, ele chega na escada e esgana lá o camarada por causa de 10 centavos. Olha, meus 10 centavos, tu vai ter que me pagar. O cara foi perdoado de $1 milhão. O rei perdoou $1 milhão para ele. Aí um miserável lá devendo 10 centavos a ele, pegou na garganta. Eu não vou perdoar você não, viu? Vou botar você na prisão e você só vai sair de lá quando pagar os 10 centavos. E o rei sabia, Deus viu isso aí. Mas os servos também viram. Os servos são os anjos. Os anjos foram lá falar para Deus, você viu lá, Senhor? O camarada saiu da sala do perdão e não perdoou. Deus não precisa conhecer você, porque Ele conhece, mas Deus vai dizer uma coisa, a função dos anjos é levar informação para um Deus que já sabe. Ele já sabe, mas além dele saber, tem anjos levando informação daquilo que você faz, meu irmão. Já foi dito assim, quer conhecer o caráter de uma pessoa? Você só vai conhecer o caráter de uma pessoa se você saber o que essa pessoa está fazendo quando ninguém está olhando para ela. Aí você vai conhecer o caráter dessa pessoa. Se essa pessoa tem caráter ou não. O que é que ela está fazendo quando ninguém está olhando? Papai não está olhando, mamãe não está olhando, a esposa não está olhando, os filhos não estão olhando. O que é que ela está fazendo? Aí você vai conhecer o caráter. Deus não. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Somente a fé, irmãos, em Deus, é que pode fazer a gente superar as aflições e as dores que nos vêm nas nossas vidas. Essa é a mensagem do livro de Jó. Que Deus nos abençoe.